O presidente Lula não cessa de me surpreender. No sábado, eu li nos jornais que ele declarou que, apesar do ministro Haddad dizer que será zero o déficit em 2024, que não será dele. Ele acha que será entre 0,25 e 0,50 em relação ao PIB. Até aí é algo que retira, evidentemente, a autoridade do ministro da Fazenda, porque ele luta para ter um orçamento zero, que eu também acho difícil, mas o presidente Lula já disse que não vai conseguir. O que vale dizer, tirou força o ministro Haddad. Mas a explicação de por que não vai acontecer é que me surpreendeu. Diz o seguinte: é porque o mercado é ganancioso. O mercado é que está querendo déficit zero. Eu vou gastar o dinheiro. Ele tem que compreender que o importante é o investimento e que o déficit zero já vai prejudicar o crescimento do país. Eu tenho a impressão que o presidente Lula, evidentemente, ele não fez curso de economia e não seria um especialista na matéria, mas tem consultores e não sabem que quando não há confiança em relação ao orçamento, ao arcabouço fiscal, o governo tem que pagar mais juros. Os juros não caem. Por que os juros não caem? Porque, entre os aspectos mais importantes da não queda de juros, é a desconfiança que se tem. Então, quem quer emprestar dinheiro para um governo em que não confia, e o Brasil não está em graus de investimento, mas de especulação para as agências do mundo inteiro, eles exigem juros mais altos. Como é que a Folha definiu essa declaração do presidente Lula? Lula sabota o seu próprio governo. Como é que o Estado de São Paulo define irresponsabilidade do presidente? Não sou eu que estou dizendo. São os dois maiores jornais do Estado de São Paulo. O que vale dizer, de rigor, nós temos um presidente que diz que o mercado é ganancioso e que vai investir, porque isso interessa mais do que ter o equacionamento fiscal, só que isso representa que dificilmente os juros vão baixar, que nós teremos juros mais elevados, porque o mercado vai exigir, que o mercado, dê a definição que quiser, no mundo inteiro trabalha em confiar ou não confiar. Se não confia, exige juros maiores. Se confia, exige juros menores. E nós estamos em um momento difícil no mundo inteiro, em que os juros estão elevados. Mas no Brasil ficarão mais elevados, dificilmente o Banco Central poderá reduzir por causa dessa observação. Então, de um lado, tirou o chão do ministro Haddad, de outro lado, atacou o mercado, e terceiro, demonstrou desconhecimento de economia, como mostraram o Estado de São Paulo e a Folha, de que isso, em vez de beneficiar, vai prejudicar a economia, porque haverá menos recursos, porque menos pessoas confiarão no governo para investir e acreditam que se o governo vai gastar o que não tem, como é que se vai confiar que esse governo vai poder pagar aquele dinheiro que vai ter que pedir emprestado no mercado? Mas o que mais me impressionou, e com isso eu termino minha manifestação de hoje, é um outro aspecto. Ele declarou, no mesma entrevista, segundo agora o que eu li na Folha no Estado de sábado, que realmente o Hamas praticou atos terroristas, mas não é terrorista. Algo extremamente difícil de compreender. Imagine dizer, os assassinatos praticados por um assassino, o assassino não é assassino, apesar de ter praticado assassinatos. Algum tribunal aceitaria dizendo o seguinte: senhores, ele cometeu assassinatos, mas não é assassino. O presidente Lula disse a respeito do Hamas: cometeu atos terroristas, mas não é terrorista. Então,
Então, o que eu considero é que as declarações do presidente Lula não auxiliam o seu governo, porque mesmo os jornais que são favoráveis ao presidente Lula são obrigados a criticar por uma questão de bom jornalismo. E realmente, continuar dizendo o que ele está dizendo, melhor era ficar calado e deixar que seus ministros governem. Nestor Haddad está lutando desesperadamente para ver como é que consegue equacionar o problema orçamentário com essa vontade de gastar que tem o presidente Lula. Deixe o ministro Haddad trabalhar. Enfim, são as curiosidades e as surpresas. Como eu digo, o presidente Lula não me cansa de surpreender-me. Sempre tenho novas surpresas.